Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Josemir Sampaio, estamos na nossa terceira aula da disciplina de Legislação Fiscal. E eu queria convidar você, caso não tenha visto a primeira e a segunda aula, retorne à primeira, faça a primeira aula, faça a segunda e depois venha finalizando na terceira. Não pule etapa, isso é muito importante dentro do direito tributário, dentro da nossa expectativa de aprendizagem, porque é uma sequência. Então, dando continuidade, eu queria que você sentasse na tua poltrona, senta na tua poltrona, pega teu material de estudo, coloca na tua mesa, porque a gente vai iniciar a nossa aula agora. Imposto estadual, imposto municipal, serão objetos da aula de número 3. Iniciando pelo imposto estadual, nós temos exatamente o imposto sobre transmissão causa-morte e doação de qualquer bens e direitos, que é chamado de TCMD. Observa uma coisa, vamos fazer a suposição, não vou colocar esse exemplo nem para você nem para mim, mas a suposição de uma determinada pessoa que tinha, ao longo da vida, trabalhou muito, conseguiu deixar um patrimônio grande e esse patrimônio ele vai ser repassado aos seus herdeiros. Então, no repasse do decújo ao herdeiro, no caso, por exemplo, a gente tem que pagar um determinado imposto. Esse imposto é o chamado ITCMD. O professor pensava que a gente não pagava nada, você pensava, mas na realidade não é assim. O que é então o ITCMD? É um tributo brasileiro estadual devido por toda pessoa física ou jurídica quando da transmissão de bens ou direitos como herança, diferença de partilha ou doação. O que gera este imposto? A transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou sucessão chamada testamentária, inclusive a sucessão provisória e transmissão por doação de qualquer título, de qualquer bem, de qualquer direito, né? Então a gente tem esse imposto e para onde vai, professor, quando é cobrado? Possui função fiscal, então é uma finalidade de arrecadar esses recursos financeiros, serve exatamente para que o Estado ou o Distrito Federal, que às vezes também pode ter essa função mista de cobrar como sendo o Estado, de fazer a sua cobrança para a utilização de finalidades que têm necessidade. Cabe aqui eu retornar e dizer para vocês que os impostos eles não têm uma discricionalidade vinculativa, então de forma que eles podem utilizar nas áreas que têm necessidade. O lançamento, então, do crédito do tributo é feito por declaração. Tá? Normalmente, como calcular a alíquota do ITCMD é fixada pelo Senado Federal e não pode ultrapassar o percentual de 8%. Outro imposto estadual seria um imposto sobre propriedade de veículos automotores, no caso, o famoso IPVA. Então, o que é o IPVA? Os donos de automóvel conhecem bem esse tributo. E é um imposto brasileiro estadual que incide sobre a propriedade de veículos automotores. E somente o Estado e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo. O IPVA substituiu em 1985 a chamada taxa rodoviária única, que era chamada de TRU, pois após o surgimento do pedágio, não poderia cobrar dois tributos para o mesmo fim. Então foi criado, no lugar de distinguir, né, foi criado mais um tributozinho aí que é chamado de IPVA. E a gente tem que pagar esse IPVA. Se pergunta assim, professor, o IPVA é direto ou indireto? Retornando lá a aula 1 e 2. Vai ser direto, a gente vai lá, tira o boletozinho, faz o pagamento, a gente visualiza o imposto. Então não esquecendo daquela classificação de imposto direto e indireto, porque vai ser muito importante no decorrer das nossas atividades, tanto em classe, como também nas atividades de casa. Para onde vai o IPVA? Então, muita pessoa acredita equivocadamente que o valor arrecadado com o IPVA é destinado à construção e manutenção das estradas ou pedágio. Na prática, conforme citamos anteriormente, os impostos não possuem vinculação e pode ser utilizado, então, da forma como o ente cobrador achar necessário. Então, o Estado ele cobra o teu IPVA, mas pode utilizar da forma que achar necessário. O cálculo vai variar de estado para estado. Isso é bom que fique fixado na cabecinha de vocês.
Outro imposto estadual é o chamado ICMS, o famoso ICMS, Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. É muita coisa mesmo. Então, o que é o ICMS? Da forma como a gente chama, a gente simplifica e bota ICMS. É a tributação que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentos e bebidas em bares e restaurantes, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestação onerosa de serviços de comunicação, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então, observe uma coisa, vamos fazer a suposição que eu tenho uma determinada indústria que está fazendo um insumo que eu vou precisar para fazer um determinado produto. Quando o insumo vai da indústria A até a indústria B, nesse sentido a gente vai ser cobrado um ICMS. Fez o produto na indústria B, repassa ao local de venda, tem outra cobrança de ICMS. É como se fosse uma tributação em cascata. E nós, que somos os contribuintes, que pagamos o produto final, a gente paga esse efeito cascata. É por isso que às vezes a gente diz assim, rapaz, esse produto está tão caro. Por quê? Porque ele já, na realidade, já sofreu tributos em cascata. Ou seja, ele veio aumentando o valor inicial até chegar na nossa frente, todo preparado na loja, ele já sofreu a cobrança de vários ICMS ali em cima um do outro, tá? O efeito em cascata. Então, para onde vai? 25% arrecadado do ICMS pelo Estado pertence ao município. E o principal critério para a distribuição é o movimento econômico. Os recursos arrecadados se destinam ao atendimento e exigências sociais e melhorias de serviços públicos, tais como a educação, a saúde e segurança. Então, quando se baixa ICMS, é buscando que o contribuinte consuma mais, para ter um efeito compensatório. Porém, se não baixa o ICMS, o contribuinte consome menos e o que é arrecadado serve para ir para essas finalidades. Como calcular, então? A alíquota do ICMS é variável, segundo as alíquotas vigentes no Estado, que também cada Estado poderá fazer a sua cobrança de ICMS. Ok? Vamos à nossa outra tela, agora impostos dos municípios. Saímos da esfera estadual, agora a gente entra nos impostos cobrados pelo município, e são os tributos recolhidos por cada município brasileiro. Como, por exemplo, o primeiro que a gente tem aqui de exemplo, no tópico A, é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU. Então, o que é o IPTU? O IPTU é o tributo brasileiro municipal autorizado pela Constituição Federal, cuja incidência se dá sobre a propriedade urbana. Os contribuintes do imposto são as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm a posse do imóvel por justo título. Então, o IPTU ele é cobrado pelo valor venal, o valor que vale o teu imóvel. Vou fazer a suposição que o teu imóvel ele valia R$100 mil. E depois de uma contribuição de melhoria, tu pagou a contribuição de melhoria, teu imóvel hoje está avaliado em R$200 mil. Deve, então, aumentar o IPTU? É com certeza que o IPTU ele deve aumentar. Por quê? Porque o teu imóvel, o valor venal do teu imóvel subiu. Então isso é simples da gente perceber. O IPTU é considerado uma ferramenta de promoção de função social da propriedade privada no Brasil. O artigo 182 da Constituição Federal define esta função, o que a história do Brasil seria um fato inédito, né? A partir de 2001, porém, o Estado das cidades passa a regulamentar esta função social e estabelece uma série de instrumentos urbanísticos a serem aplicados pelas prefeituras como forma de promoção. Uma grande pergunta é para onde vai o IPTU? Tipicamente fiscal. Então, embora também possua função social, sua finalidade principal é a obtenção de recursos financeiros para o município. Então, o município tem esse imposto na mão para cobrar das pessoas que lá vivem, têm suas residências, e através dali, mediante a sua necessidade, utilizar da melhor forma possível. Como calcular então o IPTU? A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Então, o valor que o teu imóvel possui.
como eu terminei de dizer, se o valor venal aumenta, o teu IPTU também deve aumentar. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, chamado ISS. O que é então o imposto sobre serviço de qualquer natureza? Na realidade, né? Tem uma função de fato gerador à prestação do serviço por empresa ou profissional autônomo. O ISS é recolhido ao município em que se encontra o estabelecimento do prestador do serviço. E para onde vai? Como regra geral, o ISS é recolhido ao município em que se encontra do estabelecimento do prestador e a função social predominantemente fiscal. Mesmo não tendo alíquota uniforme, não podemos afirmar que se trata de um imposto seletivo. Como é que a gente calcula o ISS? A alíquota utilizada é variável de município para outro município. A União, por meio de lei complementar, fixou a alíquota máxima em 5% para todos os serviços e alíquotas mínimas, que é de 2%. Então tem aí o município variando o valor cobrado pelo ISS de município para município. Isso é como se observasse uma guerra de fisco municipal nas localidades. Tem pessoas que fazem prestação de serviço em um município porque lá é mais barato. Então, às vezes, a gente fica visualizando isso no contexto prático da sociedade. O imposto sobre transmissão de bens e imóveis intervivos, que é o chamado ITBI. O que é, então? É um imposto sobre transmissão de bens imóveis realizada em intervivos por ato oneroso que deve ser pago ao município onde está situado o imóvel. Ato oneroso é aquele que produz vantagens e obrigações para todas as partes envolvidas, tendo como, por exemplo, típico a compra e venda de um bem. Então, estou aqui na minha cidade, chega um determinado amigo meu tentando vender uma determinada propriedade, eu digo lá, eu vou e compro. Então, quando eu vou passar o terreno do nome dele para o meu, numa linguagem comum, a gente paga uma taxazinha que é chamada ITBI, tá certo? Para onde vai esse ITBI, professor? Predominantemente também fiscal, sua finalidade é a obtenção de recurso financeiro para o município e pode ser gasto da melhor forma como o município achar necessário. Como calcular? O ITBI é calculado na fórmula de 3% sobre o valor de mercado do imóvel, perfeito? Eu queria que vocês prestassem atenção agora em relação a empresas. A gente tem as microempresas e empresas de pequeno porte. E ela tem que ter uma observação, porque a gente vai trabalhar em sala de aula o Simples Nacional, que é como se a gente conseguisse resumir vários tributos em um só tributo. E isso trouxe uma facilidade tremenda para as empresas brasileiras, no caso a micro e a empresa de pequeno porte. Então, microempresa será sociedade empresária, sociedade simples, sociedade individual de responsabilidade limitada e empresário, devido ao registro nos órgãos de competente, que aufirem em cada ano calendário a receita bruta igual ou superior, ou inferior a R$ 360 mil. Se a receita bruta anual for superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4.800.000, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores referem-se à receita obtida no mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter adicional de receita de exportação até o limite de R$ 4.800.000. Então, dessa forma, a gente, pelo valor que se arrecada na empresa, a gente taxa o que é microempresa e empresa de pequeno porte. Por que eu estou falando isso? Porque são exatamente as duas formas as quais se enquadra hoje no Simples Nacional, que considera, além dos impostos federais, os impostos estaduais, impostos municipais, e é estendida, de modo geral, a microempresas, que é chamada de ME, e as empresas cujo faturamento do ano anterior é igual ou superior a 360 mil, e a empresa de pequeno porte, que é superior a 360 mil e menor do que 4.800.000, como a gente vira no slide anterior. Então, a gente vai trabalhar isso em sala, porque o mundo hoje de tributário ele está tendendo a buscar uma simplificação de todos os impostos. Então, essa reforma tributária
que provavelmente acontecerá no ano de 2019, buscará simplificar. O Simples Nacional já é um exemplo disso, que a gente tentará entender na sala de aula como é que realmente funciona. Finalizando agora a nossa aula T3, eu queria deixar uma palavra para vocês. Estudar, estudar, estudar. É como aquela músicazinha que a gente está cantando em sala de aula. E vai cair, vou estudar, vou acertar, vou acertar, vou acertar desta forma. Eu quero que vocês estudem todo o material. A gente tem já um material na nossa plataforma, estude bastante. A gente vai se dar muito bem no decorrer da disciplina. E eu quero ver você na sala de aula, contente, aprendendo tudo que está no nosso material. Foi um prazer estar com vocês. Eu deixo aqui meu abraço e um cheirão do professor Josemir Sampaio.